Boa noite, queridos irmãos. Que Jesus nos envolva em sua serena paz, para mais uma noite em que nos reunimos para buscar os seus ensinamentos. Estamos trabalhando as potências da alma de Leon Denis. Na verdade, nós escolhemos quatro potências, né? Escolhemos a vontade, escolhemos o amor, o livre-arbítrio e a dor. Por quê? Porque nós falamos de renovo, de anotar na nossa agenda os nossos objetivos e foco para 2026. E nada como começar com Leon Denis quando diz: a força está aí dentro de você, desperta ela. E Leon Denis traz o significado da dor para a nossa vida, né? Como uma potência. Ele começa dizendo que existe beleza na dor. Então, quando a gente é muito materialista, quando a gente ainda não consegue entender a misericórdia de Deus para conosco e para a nossa melhoria e desenvolvimento moral, a gente acha, meu Deus, como assim beleza na dor, né? Mas tudo que vem de Deus é belo, né? Tudo que vem de Deus é bom e é belo, porque é criação divina. O que nos falta, vai dizer Leon Denis, é essa visão para ver a beleza na dor. A gente precisa estudar e entender os mecanismos dessa obra perfeita e justa, que são os princípios da lei de Deus. Eu lembrei, e a gente vai lembrar de vários, que a gente comenta muitas histórias aqui, quando o cego, né, de Jericó toca Jesus, né, pede para Jesus, e Jesus se vira ali e fala para ele: O que queres que eu faça, né? E aí ele diz o que para Jesus? Que eu veja. E aí a gente, como a gente está falando tanto da beleza que a gente não enxerga ainda por ser muito materialista, a gente pensa: Nossa, o cego de Jericó queria enxergar. Mas a partir daquele dia, além de poder enxergar o mundo, ele passou a ver o mundo de outra forma. Nesse olhar de Jesus, de amor ao próximo, de caridade, ele começou a entender esse mecanismo perfeito que é a criação divina, não é verdade? Então, Deus, ele nos alcança antes das nossas solicitações. Jesus estava passando ali, ele já ia mesmo ajudar o cego a enxergar, mas a enxergar não só o mundo material, né? Muito além. Então, Deus já sabe do que a gente precisa. Ele nos conhece profundamente, nós somos feitos dele, nós temos o DNA divino. Ele apoiou aquele nosso compromisso iluminativo antes de voltarmos. A gente entendeu tudo que fez de errado e voltou com um planinho, né, embaixo do braço, que é misericórdia divina. Imagina eu ter, a gente vê tanta tragédia aí, a gente vê esse pai que matou a família inteira, né? Uma hora vai bater o arrependimento, outra hora ele vai precisar fazer o resgate do que ele plantou, ele vai ter essa colheita. Então, quando a gente volta para o plano espiritual e a gente entende tudo isso, a gente faz o quê? Traça um compromisso iluminativo, pede para voltar. E aí eu tirei a vida, com certeza o que eu plantei eu vou colher. Deus já sabe de toda essa história. Já sabia que a vontade do cego ali era de enxergar, mas não só com os olhos, né? Ele queria enxergar com a alma. Deus já sabe de tudo isso. Então, o auxílio de Deus, ele nos cerca mesmo antes da nossa consciência estar desperta. Mesmo na hora que esse pai de família matou toda a família, Deus já estava, né, sabendo, porque nós temos livre-arbítrio, como o Jorge falou, não é verdade? Então, Deus já estava nos apoiando na nossa caminhada. Ele não torce, ele torce e manda toda hora os seus espíritos bons para nos auxiliar no caminho reto. Mas nós, com o nosso livre-arbítrio, acabamos escolhendo caminhos tortos. Mas é interessante que Pai nos envia os Ananias da vida, né? Outro dia, ouvindo o Arthur, ele falou assim que Deus nos envia os Ananias da vida. Então, Ananias foi aquele que também curou a cegueira, né, de Saulo, Paulo, Saulo de Tarso que virou Paulo. E veja, quando Jesus falou, vá lá para ajudar, Ananias foi uma pessoa que perdeu toda a família porque Saulo de Tarso mandava matar os cristãos. E mesmo assim ele foi lá. Por quê? Ele não era cego para a criação de Deus, né? Ele tinha a alma dele que enxergava muito bem. Então, eu costumo, quando eu ouvi essa expressão que o Pai nos envia sempre gente boa para nos auxiliar na vida, Leon Denis é um Ananias na nossa vida
com essas obras que ele nos deixou para que nós pudéssemos estudar, né? Então, o problema do ser, do destino, da dor, é o livro de onde nós estamos tirando aí as potências da alma. É o nome do livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor, que 100 anos depois, né, a AME republicou. Quando ele vai falar do livro, dos livros, ele diz que o livro deve ser como uma sinfonia musical. Então, quem gosta, né, de uma sinfonia, de uma música bem tocada, ele diz que o livro tem que terminar bem, projetando o ser ao infinito como um fecho luminoso. Olha que interessante. Então, qual é o problema do ser? Ele não entender de onde ele vem, para onde ele vai e o que ele está fazendo aqui, né? Ele não perde tempo estudando o destino dele. Eu vim, eu sou um espírito, estou num corpo evoluindo, portanto, sou uma alma, e vou voltar para o plano espiritual. Então, ele vai falar do nosso problema maior, que é não estudar tudo isso, dos destinos que nós escolhemos e do papel da dor nas nossas vidas para esses resgates que eu acabei de falar aí do pai, que perde, né, o livre-arbítrio e comete algumas atrocidades. Então, nesse livro, lá no capítulo 26, que ele fala da dor, e no 27, que ele fala da revelação pela dor. E esse livro fica muito claro quando ele fala que o livro deve nos projetar ao infinito. Então, quando a gente lê esse livro, a gente sente, olha, a compreensão da dor é fantástica, né? As pessoas ficam, meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que tanta dor? Não tem aquele outro olhar, meu Deus, como que eu atravesso, né, esse problema? No que essa dor vai me melhorar? Então, nós precisamos de olhos para ver e entender essa dor. Quem ainda olha para Jesus na cruz e ainda chora, né? Algumas igrejas ainda têm ele ali na cruz, todo ensanguentado. A gente lembra do livro Há 2000 anos, quando eles disseram assim, naquele Gólgota, né? Ali naquela cruz, naquele monte, erguia-se para todos os séculos a glória oculta da crucificação. Será que a gente enxerga a dor de Jesus na cruz como uma glória oculta, né? Logo após tanta dor ali, a gente viu que ele nos traz a ideia de renascimento, né? Que a dor não acaba ali, que o corpo não acaba ali com aquela dor, com aquele momento ruim, que ele nasce, né? Em espírito. Nós ainda não enxergamos, nós ainda enxergamos a cruz e todas as dores que nos traz cada vez que olhamos para a cruz e para Jesus. Então, o que me encanta num centro espírita é entrar e não ver a cruz, ver Jesus numa foto sorrindo, né? Porque a gente entende a história da necessidade da dor para o nosso crescimento espiritual. A dor faz parte da vida, diz Leon Denis. Ela cumpre múltiplas funções. Então, Denis vai nos ajudar a entender essa nossa experiência com a dor. Ele diz que a dor é inerente à evolução, a dor faz parte, né, do nosso processo de evoluir. Mas existem dores que podemos evitar, como está lá no Evangelho, existem os tormentos voluntários. Então, a gente tem que saber discernir esta dor. A dor de uma expiação, eu venho com a deficiência, como o cego de Jericó, e sofro muito com a falta de visão, e a dor de eu me enfiar na bebida, sabendo que o álcool me leva a um vício, e que eu estou trazendo um tormento voluntário para a minha vida. Então, é interessante o modo como ele nos faz refletir sobre a dor. E falando em tormento voluntário, que está no capítulo 5, no item 23, é bom a gente lembrar que tormento voluntário são os sofrimentos que nós criamos, né? É claro que uma expiação é um sofrimento que eu criei em uma outra vida, mas voluntário é porque sua vontade foi maior diante do que você já conhecia, né? Então, a inveja é um tormento voluntário, é aquele que eu desejo possuir o que o outro tem. Se eu não tenho, eu sou insatisfeito, eu sofro. O ciúme é um tormento voluntário, aquele medo de perder o que se tem, levando a um estado constante de angústia, né? Eu sou casado com essa pessoa, mesmo que ela não goste, ela vai ter que ficar comigo. Isso é o ciúme. A ambição excessiva, que é aquela busca desenfreada por sucesso, dinheiro, dinheiro, aquele estresse, a insatisfação de ter pouco.
A vaidade, que é aquela preocupação excessiva com a aparência, com o que os outros pensam da minha aparência, isso vai gerar ansiedade. E todas as atitudes contrárias às leis da natureza e da moral, que são os comportamentos que vão contra os princípios éticos, né? Causando sofrimentos internos. Então, esses sentimentos e comportamentos, eles afastam a pessoa da paz interior, né? E da convivência harmoniosa com os outros, né? Então, a inveja é uma coisa que tira a minha paz. É uma dor, né? Como dói saber que o outro tem mais, que o outro consegue mais, que eu não tenho. Essa dor é voluntária, como ele coloca aí. Então, como eu me posiciono diante da dor, né? Quando eu estou com uma doença, ou quando eu estou com a dor da inveja, com a dor do ciúme, eu cresço pensando, isso veio para o meu aprendizado, ou eu me revolto, né? Meu Deus, por que que eu estou sofrendo tanto com essa doença? Se eu sempre fui uma pessoa boa, né? E lá no Evangelho a gente tem também o bem e o mal sofrer, né? Que está lá porque depois da dor, está no capítulo 5 também, Bem-aventurados os aflitos, é Lacordaire que fala, né, em 1863, que depois da dor virá o repouso, aquilo que a gente sabe, né, depois da tempestade vem a bonança, não é verdade? Então, Denis, ele vai abordar para a gente esse papel equilibrado e despertador da dor. Então, a dor vem para eu equilibrar os meus tormentos voluntários, as minhas frustrações, né? A dor, ela sempre vai surgir para alertar, para indicar que nós estamos num caminho torto. Então, se eu estou com essa dor por conta do vício da bebida, isso tira a minha paz, já não trabalho, não faço nada porque me viciei, não é um caminho que Deus, que a criação divina nos fez traçar, né? Então, se eu estou tendo essa dor, é para que eu acorde, para que eu veja o que ela trouxe para o aprendizado. Porque a lei divina ela é muito sábia. Faltou a sentinha aí. Eu falei do livro do Evangelho, mas no livro dos Espíritos está assim também, com relação a esse sofrimento. Que se deve entender por lei natural, né? A gente fala que a lei divina é sábia, né? Então, a lei de Deus. Lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando se afasta da lei. Então, quando a gente pensa na inveja, no vício, né? Nos excessos de álcool, de bebida, de drogas, de sexo, isso não é uma lei natural, isso não é uma lei de Deus, não é verdade? Então eu me torno infeliz, eu provoco a dor. Os tormentos voluntários, como nós vimos ali no Evangelho, a inveja, a raiva, a cobiça, vai me trazer dor. Os vícios, né? Cultivar um vício é cultivar dor. Eu sei que se eu começar a beber excessivamente, eu vou ter muita dor na minha vida por conta desse vício. Vamos pensar em quanto sofre uma pessoa invejosa. Aquela pessoa que quer tudo que o outro tem, mas não tem condições de ter. É uma dor, né? A gente não é, a gente fala que tem a dor física do machucado, mas também tem a dor da alma, né? Que são essas revoltas, todos esses tormentos voluntários. A inveja, ela não está na lei de Deus, ela não é uma lei natural. Ela é a fuga da lei de Deus, é a fuga de um caminho, do caminho reto da humildade que Jesus nos ensinou. A lei divina das respostas aos caminhos tortos, né? Então, a lei divina, ela dá respostas, desculpa, faltou assim. Ela dá respostas aos caminhos tortos. Ela diz: se você plantou, você vai colher. Esse pai de família que, por ciúmes excessivos, mata toda a família, ele plantou alguma coisa que ele vai dar conta disso depois, né? Então, tem coisas que eu devo fazer e tem coisas que eu não devo fazer, como a pergunta 614. Toda vez que o homem se afasta do que é a lei de Deus, ele se torna infeliz e ele traz a dor para a vida dele. No livro Ação e Reação, eu lembrei que falei para vocês que eu gostei de ler essa coleção de André Luiz, no capítulo 19, o benfeitor Drúzio, né, eles estão sempre em conversa, sempre estudando, junto com André Luiz e Hilário, eles vão falar desta dor que está associada aos desvios dessa lei natural de Deus. Então, tem uma conversa lá, né? E acrescentou, eu peguei só um parágrafo, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Então, a dor é necessária. O ferro sobre o malho, já pensou o ferro ali?
sendo malhado, a semente que é jogada naquela cova escura, coberta de terra preta, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos. Então, isso aí chama-se dor e evolução. Então, aquela criança que sofre porque acabou de nascer, estava quentinha na mãe, e agora mamando, os órgãos começam a funcionar, e ela sente cólica, sente dor, isso é dor e evolução, é dor para o crescimento, que atua de fora para dentro, né? Então, a semente, né? A terra é jogada sobre ela de fora para dentro, que ela dentro da terra possa crescer, né? Que atua de fora para dentro e vai aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Tudo isso é progresso. Aquela sementinha que você jogou na terra, cobriu, ela vai crescer e se transformar numa linda árvore. Isso não é progresso? E nosso estudo, diz o benfeitor Drúzio, né? Porém, nós estamos analisando a dor e expiação, que vem de dentro para fora. Então, esse pai de família, que acabou com a família por ciúmes, essa dor virá de dentro para fora para ele recuperar o que ele fez. E isso chama dor e expiação. Por isso que essa pessoa que matou alguém, que fez alguma coisa contra a lei divina, volta com uma deficiência física, com uma deficiência visual. Deus seria injusto de fazer o filhinho da vizinha perfeito e o nosso filhinho cego. Ele está recuperando e pagando, vamos dizer assim, né? Ele plantou, ele está colhendo alguma coisa que ele fez. Isso é dor e expiação. Ela vem de dentro para fora, marcando a criatura nos caminhos dos séculos, né? Então a gente vê as histórias. Tirou a vida, quando Jorge falou de reencarnação de Segismundo, né? Ele tirou a vida do pai, né? Com a ideia de ficar com a mãe na outra vida, que era um casal, e nessa o casal resolve acolhê-lo como filho, né? E ele vem ali com muito medo da expectativa que vem diante dele. Então, ó, vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho de séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição. Quanto tempo não fica um irmão desse que tirou a vida da família, vagando, indo para o umbral, até que um dia, acolhido pela justiça divina, ele volta. E volta aí com uma expiação, numa cadeira de rodas, cego como o cego de Jericó. Aí Hilário fala, curioso, não havia pensado nesses conceitos, dor evolução, dor expiação, e ele fala, ainda temos a dor auxílio. Então ele conta lá no livro que a dor expiação é aquele remorso daquela experiência do passado, né? Que a pessoa volta querendo resgatar o que fez, isso é uma expiação. A dor auxílio, ele vai dizer que é uma dor menor, evidenciando dores maiores, dor que alerta. Então, uma enfermidade que passam com o tempo e com a cura são dores auxílio. Então, você teve aquela doença, né? Ficou aquele tempo sem enxergar ou precisou de uma cadeira de rodas. O que que essa dor veio te ensinar? Você estava precisando daquilo para melhorar o seu progresso. Isso é dor auxílio, tá? E a dor é evolução, necessária para a volta ao caminho reto. Então, quando a gente falou aqui, né, da semente na cova, de um animal que é usado em sacrifício, de uma criança chorando para desenvolver os órgãos, aí lembrei que o livro fala, eles falam assim, mas e os animais? Que nem têm livre-arbítrio, são instintivos e sofrem. Aí ele fala, é dor e evolução. Então, tudo que está ali para o progresso, né? Eu lembrei daquele macaquinho do Japão. Caiu aí na internet uns 20 dias atrás, viralizou. A mãe não aceitava, os macaquinhos irmãos não aceitavam, jogavam ele longe, coitado. E aí quem cuidava deles lá deu um urso para ele, né? Um macaco de pelúcia. E eis que ele se levantou de uma forma, ele não foi excluído. Isso aí foi a dor e evolução. Não depender do outro, né? E buscar um caminho para evoluir. Hoje ele está bem, todo mundo viaja para o Japão só para ver esse macaquinho, e ele está bem, a comunidade já o aceitou. É muito interessante essa historinha do macaquinho. Então, Leon Denis ele vai explanar sobre essa dor. Independente da expiação, da aprovação, do auxílio da evolução, todas as dores nós temos que buscar como potência. O macaquinho aí é um exemplo disso. Se vocês acompanharam, a mãe jogava ele longe, não deixou mamar, os irmãos pisinhavam ele, ele vivia sozinho pelos cantos. Tiveram que entrar com alimentação, tiveram que dar um macaquinho e ele superou tudo isso.
Aos poucos ele foi sendo aceito pela comunidade, porque ele se fez presente, né? Ele não desistiu e morreu ali na tristeza de ser abandonado. Muito boa essa história para a gente falar de dor e evolução. Assim também é conosco. Como nós estamos estagnados, vem lá um empurrãozinho aí, né? Aquele atropelamento na rua que a gente não sabe como aconteceu. São situaçõezinhas para a gente parar e evoluir, melhorar um pouquinho mais. Então, a dor, Leon Denis vai dizer que ela vem para despertar as potências do ser. Basta a gente voltar lá na época das cavernas. A barriga doía de fome. Eles tinham que se virar para caçar. Olha lá, estão caçando com pedras, né? Então, quando nós somos submetidos às dores, a gente busca a evolução. E quanto esse povo não evoluiu, não é? Na dor para buscar novos caminhos, aí no caso para alimentação, fez aflorir nele capacidades e habilidades, descobriram o fogo, entenderam o plantio, fizeram ferramentas, a agricultura deles, tudo surgiu do quê? De estímulo evolutivo. Então, os animais sofrem a dor e evolução. Isso são desafios de vivência na matéria, no mundo material, como nós vimos aí os nossos irmãos na época das cavernas. Lá na Gênesis, tem um questionamento, né, no livro A Gênesis, ele fala assim, Deus sendo justo faria isso, por exemplo, com os animais, né, deles sofrerem? Sim, é o desenvolvimento do ser. E aí, se a gente buscar o resuminho da teoria da evolução no Espiritismo, a gente vai ver que nós já fomos espíritos com E minúsculo, né? Seres inorgânicos lá, como no reino mineral, que só tinha a lei da atração, e depois a gente passa para os seres orgânicos, que vai para o reino vegetal, que tem a sensibilidade e a vitalidade. Depois do reino vegetal, a gente passa para o reino animal, que é todo instintivo, que tem vitalidade, que tem uma inteligência instintiva e cuida da sua individualidade, até entrar no reino hominal, que é o reino do homem, que já tem razão, né? Já passou pelos itens todos, né? Da vitalidade, da inteligência, que era intuição, era instinto. Hoje já tem consciência do futuro. Tem um grande problema que é do ser, do destino e da dor, quando não quer reconhecer que veio, de onde ele vem, o que ele faz aqui, para onde ele vai, né? Ele não quer saber do destino dele, do passado e do futuro, então ele sofre, certo? Problema do ser, do destino e da dor. Ele sofre por isso, porque ele não busca conhecimento. Se eu sou uma pessoa que era espírito, estou aqui evoluindo na matéria, e eu sei que eu vou voltar para a espiritualidade, eu tenho que fazer dessa vida uma coisa melhor. Porque se eu me revoltar, eu aumento a minha dor, não é? Eu aumento os meus tormentos voluntários, né? Então, aqui, nesse resumo da teoria da evolução, que vale uma palestra inteira, os corpos vão sendo trocados conforme evoluem. E por isso a dor. A dor faz parte da nossa evolução. A dor é uma potência da alma. Na Revista Espírita, Kardec, em 1863, ele traz as diferenças fundamentais entre provação, que a gente fala, ai, fulano está passando por uma provação ou por uma expiação. Provação, ela está associada ao porvir, ela é voluntária, ela é escolhida por nós, né? Visando testar e desenvolver algumas virtudes que ainda não estão adquiridas. Então, quando a gente fala do vício da bebida, é uma provação. O vício apareceu, eu tinha o meu livre-arbítrio, caí ali, eu sei o que causava e eu trouxe essa provação para a minha vida. Já a expiação, ela é necessária, né? Ela é uma imposição da lei de causa e efeito. Eu fiz, eu não estou cega por acaso, né? Alguma coisa eu fiz para vir com essa expiação. Ela visa reparar erros passados e equilibrar débitos espirituais. Eu era, né? No espírito e nasci neste corpo com a minha alma para desenvolver. E aí, se eu vim cego, se eu vim surda, se eu vim com uma deficiência mental, se eu sou autista, eu tenho a lei de causa e efeito claro ali. Deus é justo. Até na dor, essa dor do cego de Jericó, de não enxergar como as outras pessoas, é uma imposição da lei de causa e efeito e uma reparação para o que equilíbrios e débitos que nós temos, né? Ninguém nasce cego por acaso. O livro Encontro de Paz, bem interessante esses livros, né? Que são livros de textos,
eu fui pesquisar sobre dores e achei essa dor estímulo, né? Então ela fala assim: a dor aciona em nós o desenvolvimento, ela impulsiona, é agente do progredir. Então ninguém vai passar por uma dor, por um problema, por aquilo, ai, como eu estou sofrendo, sem pensar que é uma potência da alma que vai impulsionar a gente para o progresso. Olha como a nossa mente muda quando a gente pensa dessa forma. A dor é exercício de resistência. Ah, eu vou passar por essa doença, fazer uma quimioterapia, uma cirurgia, mas eu sei que isso é para eu repensar um pouco a vida e é uma resistência da minha fé. Então, ele fala: a dor é exercício de resistência, tanto quanto a dificuldade é medida da fé. Então, a dor é aquele exercício de que eu sei, Senhor, que eu tenho que passar por isso, eu vou resistir, segurando a tua mão, porque nessa dificuldade eu vou aumentar a minha fé. Está nesse texto. Aí ele fala assim: perante o sofrimento, não te abatas nem esmoreças, e sim procura a mensagem construtiva de que todo sofrimento é portador. Então, eu estou passando por isso, e eu sei, Deus, que esse sofrimento vai me trazer alguma coisa para eu melhorar. Então, me ajuda. Ele fala: nas horas de aguaceiro, daquela chuvarada, daquela tempestade, mentaliza os frutos que virão. Você fala: Marta, como pode aquele pessoal do sul passando por aquela tempestade? A mãe morreu, né, em cima do, protegendo o filho ali, né? Nem tudo é desgraça, né? Essa dor é uma graça, que a gente só vai entender mesmo depois. Ele fala: quando a noite envolva a paisagem, pensa nas maravilhas do alvorecer. Então, você dorme chorando a perda de alguém ou alguma situação muito triste, e quando você a conhece, o coração está mais ameno. Então, eu quis até colocar aqui o senhor Orvandil, vocês devem lembrar dele, que ele perdeu tudo, mas salvou 54 cães na enchente do Rio Grande do Sul, né? Fizeram uma vaquinha de 10 mil para ele recuperar a casa lá para o lugar dos cachorros, mas essa vaquinha viralizou e ele está muito próximo de comprar a casinha dele. De 10 mil, essa dívida, esse valor aumentou imensamente e já vai dar para comprar uma casinha. Outra, essa senhorinha, Dona Cotinha, uma idosa, de, que foi adotada pela Gláucia, de 27 anos, né? Ela foi alojada em um hospital, depois de todas essas tristezas aí, e a Gláucia, que era copeira, resolveu levar ela para a família, né? Tirar ela da solidão, ela não tinha mais familiares, morava sozinha, ela está bem feliz. Então, o que que a gente vê diante de dores tão fortes? Que tudo passa, e que a dor veio para nos ensinar alguma coisa. Seu Orvandil vai ganhar uma casa para morar com os cachorrinhos dele. A dona Cotinha estava sozinha há muito tempo, com a dor da solidão, e encontrou uma família, né? Então a gente mostra essas situações para a gente pensar que realmente a alma que passa pela dor com dignidade é uma alma bela. É aí que está a beleza da dor. É isso que Leon Denis quer dizer. Dor sem perder esperança é confiança. Deus é um artista que semeia dores e gozos, luz e sombra, diz Leão Denis. Quando ele diz que é Deus que semeia dores e gozos, ele está nos pondo a entender que as nossas semeadeiras são nossas, né? Deus nos apoia em tudo isso, mas ele é um artista pelas leis que ele fez, né? A lei de causa e efeito. A dor é a luz que destaca a obra. E lembrei das obras de Caravaggio, todos os quadros dele, a luz assim dá um diferencial na tela, né? Deus é essa luz, dando esse diferencial na vida de cada um de nós, mesmo com as nossas dores e alegrias. Então, e lá está lá, né, em Mateus, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende, né, uma vela, uma candeia e coloca ela ali embaixo da vasilha, ali embaixo da cama. Quando a gente acende a luz, é para ela ter essa função de Caravaggio aí, iluminar os espaços, e essa luz é Deus em nossas vidas. É preciso a sombra para acender o farol. Então, quer dizer, eu só acendo a candeia quando eu estou no escuro, né? O escuro seria a dor da alma, né? E eu tenho Deus, eu tenho a lei divina para trazer esse clarão para a minha vida e amenizar essa dor, que essa dor seja só a passagem para uma experiência melhor, né? Então, Leon Denis diz assim, ó: suprime a dor, está falando com a gente, suprime a sua dor e
Suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno, a coragem de suportá-lo. Olha isso, gente. Suprime a tua dor, aguenta aí, que ao mesmo tempo eu vou dar força para que você suporte essa dor. Essa é a beleza da criação divina. Então, as almas, nós que estamos encarnados com as nossas almas, nos sentindo no abismo dessa dor, temos que ter consciência que esse abismo ele transforma as nossas vidas. No mundo de provas e expiações, nós vamos ter essas dorezinhas nos incomodando, né? Aí a gente lembra de Jesus, no momento de maior dor ali, né? A gente lembra dele ali, carregando nesse quadro belo. Mas o que isso mostra? Naquele abismo da dor, ele nos mostra que depois daquilo teve vida em esplendor. Ele nos mostra exatamente o que a gente estuda sempre, né? A volta do nosso espírito, né? A pátria amada. Então, a grandeza da alma fiel a Deus, mesmo na experiência da dor. Jesus mostra. Isso aí foi um exemplo para a gente. A glória oculta da crucificação, não é verdade? Lembrei também de Públio Lentulus, de joelhos diante de Jesus, com aquela dor que invadiu seu coração, pedindo, suplicando a cura da filhinha dele, né? Era Flávia, né? Jesus descreve para ele a grandeza espiritual da dor, né? De alguém que sofre, mas na cabeça dele, ele pensava nas grandezas materiais, que ele era do exército, né? Mesmo sendo no Emmanuel depois, é como Paulo e Saulo, naquela época, na cabeça dele, grandeza era ter o poder, né? Ali naquele país deles, né? Então, Jesus diz: só a grandeza do meu Pai é a única a perdurar para além de todas as dores do mundo. Olha que coisa linda, né? Deus sabe de tudo, né? E só a grandeza dele perdura. Então, a importância da gente entender, né? Tudo passa. E eu lembrei que uma vez o Volpe trabalhou com a gente no estudo, a carta, né, que Públio Lentulus manda para o imperador César, descrevendo as características morais de Jesus. Até fui ler, ele vai descrevendo como ele é bonito e tal, mas ele mostra assim o lado forte dele, né? O lado de ser claro nas explicações dele. Então, veja, a gente tem os exemplos de Jesus e a gente tem clareza nesses livros que a gente lê. Esses livros devem acender um fecho de luz em nossos corações, né? Porque fixa, ele diz, tem sido a cruz. A cruz está lá, ela é fixa, enquanto o mundo gira. Enquanto o mundo gira, a gente tem que aprender se a gente é do mundo ou se a gente vence um mundo cheio de dores e privações, né? O mundo se transforma e a lição de Cristo está lá, não muda. Exemplo de renúncia e de amor na dor. Aí Leão Denis diz: o mais nobre ensinamento não é a memória daqueles que morreram pela justiça e pela verdade. Sua morte gerou a vida. Lembra Jesus, 3 dias depois? E sua lembrança vai lançar em toda parte a semente do entusiasmo futuro. Ou seja, sofreu ali na cruz, né? A ideia da cruz do sofrimento continua fixa, né? Nós, eles morreram pela justiça e pela verdade, mas a semente está plantada em nós. Ele fala: a história do mundo não é a mesma mais que a sacração. O que é sagração? É um ato solene, né? Então, a história do mundo não é outra coisa mais que a sagração do espírito na dor. Quer dizer, um ato solene da gente entender a dor. A crucificação foi um ato solene da dor, né? Sem a dor não poderá haver virtude completa, nem glória imperecível. Então, a dor, ela tem um aspecto estético e preparatório. A dor, ela é iniciadora. Ela ensina o que tem valor e o que não tem valor. Então, vamos pensar juntos. Quando nós estamos submetidos à morte de alguém que a gente ama muito ou uma doença, logo a gente acaba se voltando às questões da vida e a valores do espírito. Coloquei aqui, ó, com a proximidade da morte. Eu desejo ter mais tempo para amar as pessoas ou comprar uma casa, um carro, um jet ski? Com a proximidade da morte, ele está querendo dizer que a gente se volta às questões do espírito. Dentro de uma doença que a gente sofre tanto, a gente se volta. Puxa, se eu tivesse mais tempo, eu ficaria mais com os meus filhos, eu daria mais atenção ao meu esposo. Então, a dor, ela é reveladora do que está dentro de nós. É por isso que a gente está no mundo de provas e expiações e tem que passar pela dor.
Porque Deus quer que a gente evolua. Enquanto eu estou lá só pensando em comprar casa, carro, isso, aquilo, outro, eu estou me afastando das leis de Deus, né? E isso me torna infeliz, né? Agora, quando acontece de na minha família vir uma doença dessa com a minha mãe, com o meu filho, eu paro para dar mais valor às coisas da cruz que é fixa, porque o mundo continua girando. É na dor que nos conhecemos, ela nos desnuda, né? Faz-nos buscar nossas bases espirituais. Olha como a dor é bela. Olha a sacudida que Denise está dando, o problema do ser. O problema do ser é, é não saber, né? O destino, é não entender a dor, né? Outro livrinho que eu peguei de Emmanuel, na Justiça Divina, está lá Exames. Ele fala assim: a dor é agente de fixação, expondo-nos à verdadeira fisionomia moral. O que seria essa fisionomia moral? Então, é na dor que eu trago tudo que eu tenho de dentro para fora, né? Então, quantos de nós somos doces e compreensivos quando os nossos cenários são favoráveis? A vida está bela, filho está bem, saúde perfeita, dinheiro entrando. Agora, quando as coisas caminham como desejamos, tudo bem. Quando a gente é visitado por uma traição, por uma agressão, por uma ofensa, a dor revela a verdadeira fisionomia moral. É a dor que vai trazer essa pessoa bonita, que está com a vida em cima, ganhando dinheiro, tudo bem, ela está feliz, está contente. É na hora da dor que o que tem dentro vem para fora. Então, no caso de uma morte, pode ser a revolta. Como está a minha fisionomia moral? Qual é o meu lado verdadeiro da fisionomia moral, né? Hoje a gente reverencia um Chico Xavier, que foi perseguido, que foi injuriado e que nunca abriu mão da doçura dele. O que eu quero dizer assim? Quando ele era compreensível, doce, feliz, ele era o mesmo de quando ele era perseguido, injuriado. Isso é a fisionomia moral do Chico. Quanto exemplo de irmãos com essa fisionomia moral? Doutor Bezerra de Menezes, o próprio Emmanuel, depois de todas essas histórias, né? E o que pensar da referência de todas as nossas referências? Jesus, né? Tanto em momentos difíceis como felizes, a fisionomia moral era a mesma. Terminou dizendo: amou-nos até o fim, né? A gente pode ver que mesmo com a cruz de espinho, ele nos amou até o fim. Qual era a fisionomia moral desses irmãos? Qual está sendo a nossa fisionomia moral? Isso é um exame que a gente tem que fazer antes da dor chegar. Então, teve uma debandada, eu coloquei até debandada geral lá no Gólgota, né? Negações e dúvidas na dor. Imagina a angústia de Pedro dizendo: eu não conheço, negando Jesus. E Judas, imagina a dor desses colegas. Jesus não recriminou ninguém, foi negado e amou até o fim. Na hora da dor, a gente viu a fisionomia moral dele, que é a de grandeza. E ele ainda diz: paz seja convosco. Mesmo ali, podendo dizer assim: ah, vocês me abandonaram, bando de atrapalhado. Não, não. Paz com vocês, irmãos. Então, lá no texto exame está dizendo assim: que o sofrimento ele tira uma foto oculta, ele é o fotógrafo oculta, deslinda os mais íntimos aspectos da nossa personalidade, situando-os a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Então, quando está tudo bem, tudo bem. Quando a gente é traído, humilhado, expulso e tudo mais, o sofrimento vai lá e bate no raio-x dessa nossa fisionomia moral. E, em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-se certas zonas do ser, de modo a verificar-lhe o equilíbrio. Então, a dor, o sofrimento é um fotógrafo, ele vai ver qual é a sua fisionomia moral na hora da tristeza e na hora da dor. Se você está levando para a sua vida tudo isso que Jesus nos deixou aqui como lição. Se você está fazendo da dor e do sofrimento essa potência da sua alma, eu sei que é para o crescimento, eu vou fazer como Jesus, continuar abençoando a todos. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Cada provação é um banho para ferir o nosso equilíbrio. São necessárias as dores das nossas vidas. E aí o texto exame ainda diz assim: em todas as borrascas, né, as tempestades e provações,
adversidades e sombras, permanece fiel no bem, acredita que vai passar e que é para o seu bem, no serviço incansável, para que o bem te revele através dos outros. Então, o bem vai aparecer para você. São pessoas que vêm nos ajudar, né? São espíritos que estão conosco. Lembra que depois daquela tempestade da aprovação maior de Jesus, a gente ouviu da boca, né, de Maria, não foi? Ele vive, quer dizer, continuaremos vivos, graças a Deus. E aí Denis fala assim, lá no capítulo, para que serve a dor? Olha que interessante a pergunta. E aí ele vai falar que para a pedra, para polir a pedra, para esculpir o mar, já pensou aquela pedra de mármore assim? Estava vendo esses dias naquela novela, né? Colocaram as três graças, uma pedra de mármore que foi esculpido três mulheres. O quanto aquela pedra não sofreu? Com a serrinha. Ou para fundir o vidro aí, essa quentura toda, né? Para martelar o ferro. Então, olha lá, serve para edificar e honrar o templo magnífico, cheio de vibrações e perfumes, onde todas as artes se combinam para expressar o divino. Nós somos esse templo magnífico, né? Prepararem a apoteose do pensamento consciente e celebrarem a libertação do espírito. Só seremos livres de todas essas dores e sofrimentos que vêm para nos perturbar quando estivermos cientes de que somos como mármore sendo lapidados ou como vidro sendo derretidos. Exemplos estimulando-nos a fazer o que deixamos de lado, né? Retomemos e retornemos ao mais importante trabalho dessa vida. Qual é? Qual é a obra? É o ferro? É o mármore? É o vidro? Não. A maior obra somos nós mesmos, né? E aí, Caibar Schutel, no livro Ceareiros de Volta, ele fala que a obra-prima da criação somos nós. Cada espírito é uma obra-prima da criação. Ele dá até um exemplo, ele fala assim, as constelações irão virar poeira cósmica, tu espírito é imortal e vai estar sempre aí em evolução. Aproveite o seu tempo, né? Então, a função da dor, para que serve a dor? É para nos aprimorar. Vocês vejam um exemplo, né? Leon Denis teve uma vida difícil, a gente já falou da vida dele. O pai não deixava estudar, ele aprendeu a estudar olhando as vitrines da. Ele leu o livro dos espíritos em uma vitrine que nem dinheiro para comprar tinha. Autodidata, né? Foi se lendo, se tornando esse homem, graças a ele mesmo, buscando conhecimento. E ele tem essa fala aqui, ó. Após 50 anos de trabalho e meditação, sou grato em dizer a todos: há no universo uma justiça infalível. Olha que bacana isso, né? Nada pelo que sofremos é injusto, por causa da justiça de Deus. Este pensamento, se eu estou sofrendo, é porque existe uma justiça maior, esse pensamento nos consola. Se projetarmos para além, projetarmos, né, para frente, né, o problema do ser, do destino, né, e lembrarmos de outras dores, entenderemos a finalidade e a justiça das aflições. Então, se a gente pensasse em projetar lá atrás, no nosso passado, vamos pensar assim, né, fazer essa projeção além dos dias de hoje, vamos dizer assim, se eu projetar isso e pensar que quando jovem eu caí da bicicleta, quebrei a perna, fiquei 3 meses aqui, o que nisso resultou para mim? Ah, eu fiquei uma pessoa melhor por isso, aprendi a dividir, tal, 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 tal. A gente vai entender que tudo na vida passa, então a gente precisa de resiliência. E o que é resiliência? Característica dos corpos que, após sofrerem alguma deformação ou choque, voltam à sua forma original. É ter elasticidade para entender que eu entro nessa dor, dou o meu melhor e vou sair dela amparado. É uma capacidade natural para recuperar, para a gente se recuperar de uma situação adversa, de uma situação problemática. Então, passar pela dor, eu preciso de resiliência, buscando Deus, entendendo que eu vou superar tudo aquilo. Fala de Leon Denis, né? Quem tem o porquê suporta quase qualquer como. Então, a frase é de Nietzsche, é um filósofo, né? Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Então, ele destaca a relevância do propósito na existência humana. O conceito do porquê refere-se à razão fundamental pela qual o indivíduo decide enfrentar os desafios da vida. Por que eu tenho essa doença? Porque eu vou enfrentar esse desafio da vida. Essa ideia implica que a motivação
e o sentido da vida são cruciais para a resiliência frente às adversidades. Então, eu sei o porquê, o como a gente acerta. Então, ele fala qualquer como, né? Quando entendemos que somos amados por Deus e que há um porquê, né? O como é um processo. O como eu vou passar por aquilo é um processo. Porque eu já sei que a espiritualidade está junto comigo, que ela me apoia, né? Já entendemos que estudando e ampliando a nossa visão da vida, teremos o porquê da dor e suportaremos qualquer como, é como aí, tá? Qualquer como com o passar daquela situação. Então, olha que interessante isso, né? Nietzsche diz assim: quem tem o porquê, né? Então, eu tenho o porquê de estar com esse câncer, porque alguma coisa eu fiz. É uma doença ruim? É, mas eu sei por quê, né? Eu estava com um tormento voluntário da bebida, danifiquei meu fígado, né? Então eu tenho porquê, né? Por que que eu estou passando por isso? Eu plantei, eu vou colher. Então eu suporto qualquer como. O que que é como? É como eu vou passar por aquilo. O problema do ser, do destino e da dor. O meu destino é passar por aquilo. Como? Acreditando em Deus, acreditando que essa dor veio para me ensinar alguma coisa e me fortalecendo com as dificuldades. Eurípides Barçanufo, nosso eterno patrono, diz: jamais vos sintais sozinho na luta. Invisibilidade não significa ausência. Eu lembro sempre de Jesus, né? Jesus, onde você estava quando eu estava andando sozinho na areia? Jesus disse que estava carregando ela nos braços, é muito bonito. Aí Denise diz assim: nenhum de nossos males se perde, não há dor sem compensação, como não há trabalho sem proveito. Ele vai dizer que nós temos o Evangelho, nós temos o Consolador prometido, nós temos a nossa consciência que desperta e temos sempre um benfeitor do nosso lado a nos amparar. Sentiremos a presença de irmãos espirituais e também de nossos amados desencarnados, quando é possível a eles estar nos auxiliando. Irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa, ela santifica. Quando a dor é bem acolhida, ela nos ergue. Façamos da dor uma amiga, uma alavanca, o bem sofrer que está lá no Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, como, meu Deus, dando graças a tudo, né? Aí Denise diz: a maneira de extrair o melhor da vida é agradecer tudo. A dor é a mais nobre agente da perfeição. Ela é penetrante, ela é fecunda, é indispensável à vida de todos os que não querem ficar no egoísmo das más inclinações. E aí Denise diz assim para a gente no outro capítulo: aprende a sofrer. E ele diz: não te direi procure a dor, mas quando ela se erguer inevitável, acolha como uma amiga. E é verdade, gente. Quem a gente vê passar por doenças ruins aí e diz que tem Deus no coração, entende porque está sofrendo, passa pela dor de uma maneira muito mais tranquila, né? Opa, apoiado. Peraí, gente. Ah, ué, não sei o que aconteceu, inverteu aqui. Quebrou, eu acho. Aprende a sofrer. Estude a obra oculta da dor. Olha que interessante. Sua versão hoje é um produto de dores superadas. Se você hoje é uma pessoa melhor, são das dores superadas, né? A força de entender a dor é uma potência da alma. Jesus exemplificou no leito da dor, na incompreensão dos amados, na exclusão da fidelidade de seus apóstolos, exemplo que luzes do Criador se acende na noite sombria dos nossos passos. Então, a gente tem que pensar nessa dor com potência da alma quando a gente viu a dor do Saulo para o Paulo. Lembram dele? Quando a gente viu a dor da Madalena, quando a gente viu a dor do Pedro, aquele Pedro medroso por aquele Pedro que criou, né, as casas do caminho, né? A nossa própria dor, a obra oculta das dores que nos trouxeram aqui, a casa espírita que nos trouxeram aqui para entender as mensagens do Pai. Faz a dor não ser só útil para ti. E aí a gente lembra de Jesus, né? E aí Denise diz: esforça-te para seres exemplos aos outros pelo modo como aceita a dor, modo voluntário e corajoso. Em vez de ficar, ai meu Deus, porque a dor, sigamos o exemplo de Jesus, né? Puro por excelência, tomou a cruz, né? Para que todos pudéssemos sentir as nossas dores mais leves. Porque há dor pior do que essa que Jesus carregou?
A cruz do Calvário, presente em todos os séculos, nos mostrando que devemos carregar a nossa própria cruz, a nossa própria dor, com fé, resignação, e que todas as dores são possíveis de superação, porque depois da tempestade, o sol volta a brilhar. A última palavra, né, então, é a ressurreição, né? A última palavra da dor é uma nova vida, vida nova após as nossas, faltou essa aí, cruzes, né? O problema do ser do destino da dor, ele fala, faze a dor mais bela. Dor como luz que moldura seu coração. A dor tem um papel embelezador. Teremos dores na estrada evolutiva. A doutrina sempre nos lembrando, a dor é mestra, é processo, o aperfeiçoamento é o fim para o novo começo. Após as nuvens, vem o sol. Aquele dia no Gólgota, a luz irradiou o porvir de uma nova vida de possibilidade. Se soubermos conduzir a nossa cruz, encontraremos com certeza uma vida mais feliz. Que Jesus nos abençoe sua vida, que Jesus abençoe sua vida e nos inspire a entender e a encarar a dor como caminho aos céus. A forma de superar a dor, ele fala que é o amor. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos.